Nós teremos agora a apresentação de uma ferramenta, aí, falando de plágio e tudo mais, Turnitin, ferramenta de busca e similaridade na internet e em bancos de dados. Quem vai apresentar é a bibliotecária Maite. A Maite é graduada em Biblioteconomia e Ciência da Informação pela Universidade Federal de São Carlos, é especialista com MBA em Gestão de Unidade de Informação, cursando especialização em Linguagem, Cultura e Mídia na Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp. Atualmente é bibliotecária na Unesp, campus de Bauru. Atua como supervisora da Seção Técnica de Referência, Atendimento ao Usuário e Documentação e é a atual substituta da direção da biblioteca. Passo a palavra, então, para a Maite. Boa tarde. Cheguei aqui com uma responsabilidade grande, substituir a coordenadora-geral de bibliotecas da Unesp, a Flávia, e agora estou com outra responsabilidade, manter o nível das duas apresentações anteriores. Mas tudo bem, se eu começar a tremer, eu ponho a culpa no ar-condicionado e boa. Acho que não. Hoje eu vim falar um pouquinho de uma ferramenta adquirida esse ano pela Unesp, que é o Turnitin. Eu sou bibliotecária, não sou docente, mas é uma ferramenta que o uso é para os docentes. Como era mais fácil reunir os bibliotecários para passar isso para todos os docentes da universidade, do que reunir os docentes, então eu sou uma das principais responsáveis hoje pela divulgação do sistema. Bom, a publicidade do Turnitin é em cima do plágio, né? Eu acho que plágio é uma palavra muito forte e para os docentes que têm aprendido e que já estão utilizando a ferramenta, a gente está preferindo usar uma palavra um pouco mais suave, que é uma ferramenta que serve para avaliar o trabalho escrito e verificar não o plágio, mas se a pessoa sabe ou não fazer uma citação. Considerando que as pessoas não são de todo mal, não vamos desconfiar de todos o tempo todo, mas essa ferramenta já faz imediatamente, após a inserção do trabalho no sistema, a verificação de identidade com outras coisas publicadas, revista, livro, o que está online, ou trabalhos que já foram enviados para aquela mesma faculdade ou outra. Aqui no Brasil, a Unesp foi a primeira a utilizar essa ferramenta. E eu sei que existe ferramenta grátis, não vou lembrar o nome agora, mas colocando no Google, talvez vocês até conheçam, é fácil de identificar. Você coloca o texto lá, ele vai mais ou menos igual ao Google, o que era um pouco difícil antes, né? O professor suspeitava de algum trecho meio estranho de um aluno, ele ia no Google. Aí depois veio essa ferramenta. Você coloca o trabalho inteiro lá e ele faz uma busca no que acontece, no que existe na internet e ele encontra semelhança. O Turnitin é um pouco além disso. O professor também consegue gerenciar as turmas que ele tem na vida real. Ele consegue demarcar limites, né, prazo para envio do trabalho, fazer o controle de tudo isso, verificar essa parte de identidade com outros trechos que já existem na internet, e ele também consegue fazer a correção do trabalho. Isso que diferencia um pouco dessas coisas que existem grátis na internet. Você consegue ver automaticamente a identidade com outros trechos e consegue fazer a correção do trabalho, evita que o trabalho seja feito em papel, nesses tempos que a gente fala tanto de economia de papel, vamos salvar a natureza e coisas desse tipo. Essa é uma ferramenta online, então eu não preparei uma apresentação em PowerPoint. E os docentes que utilizam isso podem utilizar de qualquer micro, seja na universidade ou fora, em casa, viajando, onde quiser. E os alunos, qual seria o benefício?
essa facilidade também. Ele tem a garantia que entregou o trabalho para o professor, porque às vezes a gente manda uma coisa por e-mail, também sou aluna, então a gente manda por e-mail, como é que a gente vai ter certeza que o professor recebeu ou não, se entregou antes do prazo, depois do prazo, você correu tanto para entregar certinho, conforme o combinado, e seu amigo entregou um mês depois e o professor considerou, entendeu, e não sei o quê. Então, pelo Turnitin, você consegue ter isso um pouco mais claro, né? A mesma regra que vale para um, vale para todos. Se o professor definir dentro do sistema que ele vai aceitar além do prazo ou não, você consegue ver isso. Como eu não sou docente, tudo que tem aqui no meu, essa é a senha que um docente teria, igual a minha, mas os nomes de aula são todos nomes que não existem, tem um monte de teste, isso, teste aquilo, não sei o quê, mas eu vou mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia. Então, a primeira tarefa que o professor tem é criar essa atividade para o aluno. Então, ele cria uma sala de aula que corresponde àquela sala de aula que ele tem na vida real. E ele transfere isso tudo para o sistema. E aí, a comunicação que ele vai ter com o aluno pode ser inclusive feita pelo sistema. Ou o professor pode adicionar os alunos um a um, ou por lista de chamada, coisa desse tipo, ou ele simplesmente divulga a senha, não a senha de acesso do sistema, mas a senha da sala de aula, por exemplo, essas que estão aí, tem uma identificação para cada um, já que o nome da sala de aula pode ter N professores que criaram o mesmo nome e uma disciplina igual, mas o ID vai ser sempre diferente. E a senha, o professor que cria e compartilha com os alunos dele. O que está expirado ali foram testes que eu fiz o ano passado, ou até mesmo esse ano com datas limite menores. Mas, a partir do prazo expirado, o docente não poderia mais mexer no conteúdo, o aluno menos ainda. A segunda atividade que o professor faria é criar as tarefas para cada turma, para cada aula que ele criou. Cada aula, cada turma, né? Quando o aluno envia o trabalho depois, o professor recebe algo semelhante a isso, uma tabelinha com todos os alunos. Aqui só tem 3, mas daí ele teria uma lista com todos eles. E aí aparece o índice de semelhança encontrado. Isso não exime o professor de ler o material. O sistema não corrige sozinho, aí o professor fala, agora fez sozinho. Nossa, 93% de semelhança, então é 0. Não é bem assim que funciona. O professor vai ler esse conteúdo e vai verificar. O que apareceu identificado como semelhança a outros materiais, a pessoa estava tentando dizer que aquilo era de autoria dela, ou ela fez a citação corretamente, fez a referência corretamente, deu os créditos para o autor original. Então, o professor vai poder fazer esses filtros e vai considerar. Não é simplesmente o índice de semelhança apresentado que determina, aquilo é um plágio, essa pessoa é uma fraudadora. Então, vai continuar tendo essa parte, o ser humano continua sendo responsável pelo conteúdo. Aqui eu coloquei um exemplo para hoje, só para vocês verem como ficaria a tela para o docente e também o que o aluno veria. Para o aluno ver o resultado, tanto o índice de semelhança quanto a correção que o professor fez depois, depende da autorização do professor. Então, aqui, esse texto não tente ler nada, porque está uma coisa sem pé, sem cabeça. Eu fiz Opa! Entrei na internet, fui copiando um monte de coisa e só para a gente ver como ficaria. Então, quando a gente clica aqui em originalidade, ele traz esse relatório, o texto fica todo marcado. Então, e marca aqui do lado qual foi a fonte. Então, quando é alguma coisa que está na internet, seja acesso livre ou assinaturas, por exemplo, o CRUESP. Tem periódicos que são assinados pelo CRUESP, estão disponíveis. Então, a Unesp, no caso, entrou em contato com o pessoal da empresa
e pediu para eles colocarem esse conteúdo também, porque, afinal, é onde o aluno, o pesquisador, ou seja lá quem for, tem acesso para fazer a pesquisa e onde ele pode cometer essa confusão aí de não saber citar direito e acabar ficando ele como autor de uma coisa que, na verdade, ele não é. A parte que foi copiada fica assim colorida. Se ele mudar alguma palavra, por exemplo, eu mudei onde está eletromagnética, estava eletromagnética, alguma coisa assim. Mudei a palavra. Então, ele fica. Então, a pessoa que vai corrigir depois vai ver, não, tem uma palavra que mudou. A pessoa pode ter mudado por um sinônimo, alguma coisa assim. Então, ele teria que mudar todas as palavras, ficaria uma coisa de louco. E aí, quando vai para outra fonte, ele muda de cor. E vai marcando 3, 4, pelo índice, a quantidade que teve de cópia. Isso também é interessante para o aluno, por quê? Ele protege a pessoa que enviou o trabalho com antecedência. Então, 2 colegas estavam fazendo um trabalho para uma mesma disciplina e um acabou se aproveitando da bondade alheia e fez um trabalho muito semelhante. Então, aquele que mandar primeiro, o professor vai receber como sendo o original. Só que isso pode acontecer o contrário. Quem mandou primeiro não foi quem efetivamente fez. E o professor vai poder chamar essas 2 pessoas que identificaram o trabalho para saber, olha, o trabalho de vocês está igual. Então, quem mandou primeiro foi o autor verdadeiro do trabalho, ou como que essa história explica direito. E a outra coisa também, aqui do lado, teve alguma coisa que eu copiei da internet, Wikipédia, uma outra coisa aqui, não sei o quê, e um exemplo de um trabalho que era um documento enviado por aluno. Então, se este foi o aluno que enviou primeiro para outra faculdade, eu tenho um amigo que estudou lá em São Paulo, fez um trabalho que eu vou fazer aqui em São Carlos, o mesmo assunto, o professor é diferente, ninguém vai saber. Né? Nesse caso, vai saber, porque ele vai aparecer. Trabalho enviado para a Universidade Estadual Paulista. Eu peguei um trabalho que eu já tinha enviado antes, né? E aí ele vai aparecer, só que ele vai proteger essa pessoa. Se eu quiser saber qual é o conteúdo original, eu preciso pedir autorização para a outra universidade ou para o outro professor, se for na mesma faculdade que a minha. E no caso de internet, não. Eu consigo abrir o site onde isso estava. Eu não sei, dá para ler, né? Então, esse é o que está protegido, ele mostra que está semelhante. Está 100% semelhante esse trecho, porque eu recortei e colei. Mas ele protege o autor e o docente que deu aula para ele. A não ser que eu clique aqui para pedir autorização. Ou então, se for internet, eu abro a página e eu sei qual foi a fonte. Por exemplo, aqui, Wikipédia e o trecho que foi copiado. E se eu quiser, eu abro o site. A outra possibilidade é a parte de correção mesmo. Então, o professor pode ler o material, fazendo comentários, pode salvar. Tudo aquilo que ele escreveria à caneta num trabalho em papel, ele faz online para depois enviar para o aluno. Ou então, ele pode utilizar comentários que ele já sabe. Todos os alunos costumam fazer o mesmo tipo de erro. Seja na parte de copiar do outro, não saber usar BNT, citação e referências, ou não, qualquer tipo de comentário. Ele não sabe direito português, não sabe direito estatística, não sabe direito qualquer coisa, e ele pode criar quais são esses erros aqui, que ele sempre usa, que ele sabe que é o perfil do aluno dele, e vai fazendo os comentários. E depois também na parte de nota, ele cria uma tabela, que ele pode colocar quantos conceitos ele quiser, que vai avaliar, e o tipo de nota que ele quer também, se ele quer por porcentagem, ou se ele quer conceitual, se o trabalho vale nota ou só vale um conceito. E aí, depois que ele lê o trabalho, ele simplesmente clica, em clareza ficou 6, em conteúdo ficou 10, em concisão ficou 3, sei lá.
E aí o sistema dá essa resposta aqui embaixo, o trabalho valia 10, então a pessoa ficou com 7,4, se ele quiser ele já coloca essa nota. A única falha que existe aqui é que ele não dá nota quebrada, ele sempre arredonda. Só que o professor também tem a liberdade de lembrar da sala de aula. Nossa, esse aluno, esse trabalho valeu 7. Mas na aula era uma pessoa que participava, que se destacava e tinha um ponto a mais. Então, ele pode colocar um ponto a mais e mudar para 8. Ou então, não, essa pessoa era uma pessoa que só faltava, quando estava presente, atrapalhava a aula, não dava sossego de jeito nenhum, e tem um negativo. Ele pode também diminuir a nota. E aí ele libera e pronto, está feito. E a última coisa é, que aqui não vai dar para mostrar, porque eu precisaria ter outras pessoas com a mesma senha que a minha compartilhada. É a revisão pelos pares. Então, o professor é o responsável pela avaliação, pela tarefa, pela sala de aula, tudo, mas ele compartilha essa senha com outras pessoas, é uma senha especial, para que leia, corrija e faça comentários sobre o trabalho do outro. Então, dá para fazer isso também, eu só não consigo mostrar para vocês agora. Acho que é isso. Dúvidas? Podem me interromper se eu estiver falando rápido demais, devagar demais e tal, tal, tal. Cada micro é de um jeito. Estou cega. Eu trouxe algumas estatísticas de uso do Turnitin, da ferramenta Turnitin na Unesp. A Unesp é bem espalhada no estado e alguns professores estão tomando conhecimento da ferramenta agora. Mas já temos algumas coisas, tanto do uso dos professores, dos alunos e quanto relatórios de originalidade. Quantidade de cadastros feitos. Existem 3 tipos de senha para uso do Turnitin. O administrador, que tem acesso a tudo isso, que não sou eu, é uma pessoa lá em São Paulo. O docente, que tem uma senha especial também, onde ele pode coordenar todos esses trabalhos que estão sendo feitos pelos alunos. E o aluno, que também, qualquer um de vocês, se entrar no sistema, vai conseguir criar uma senha, mas só vai poder fazer isso como aluno. E as funcionalidades, o que eu esqueci de mostrar, as funcionalidades dos alunos são um pouco diferentes. Ele só consegue mexer no sistema se ele tiver uma senha do docente para participar de uma sala de aula e enviar as tarefas. Ele vai conseguir ver o resultado apenas se o professor liberou, tanto a parte de originalidade quanto a parte de correção. O uso começou mais forte agora no 2º semestre. E, dependendo da quantidade que os professores pedirem para a gente, senha, por enquanto, é para uso dessa totalidade. Mas, aos poucos, a gente está percebendo o quanto os professores estão utilizando e como os alunos estão recebendo isso também. A primeira facilidade é mesmo para o docente, para fazer a administração da sala de aula. Mas também tem esses benefícios para o aluno, tanto na segurança para ele enviar o trabalho original dele e a segurança que o professor vai receber, e também, depois que o trabalho dele foi enviado uma vez para o sistema, mesmo se esse professor deletar todo o conteúdo, permanece lá na nuvem, então daqui 1 ano, 2, 10, continua lá, e se alguém aparecer com qualquer trecho do trabalho copiado dele, em qualquer universidade, vai mostrar que aqui na USP, por exemplo, foi enviado o trabalho antes e a pessoa já tinha essa segurança, que outra pessoa não vai tomar como sua. A quantidade de submissões, esse ano, foi de 2.054. A utilização da ferramenta também. O índice de similaridade, por enquanto, muita coisa ainda está sendo feita como teste. Então, tem bastante coisa ali com 75%, 100%, mas eu acredito que não é todo mundo que faz 100% de plágio. O que é isso, né? Horrível. Mas é porque todo mundo, quando aprende a primeira vez, faz um teste mais ou menos como esse eu mostrei, todo colorido, para ver que funciona, pegar de sites muito diferentes, conteúdos, para mostrar como fica.
O diferencial mesmo do sistema é o relatório de originalidade. Ele é o mais usado, a gente consegue ver aqui pela estatística. A parte de correção ainda está incipiente. Peer Mark, poucas pessoas estão utilizando, e a quantidade de documentos avaliados está crescendo agora no segundo semestre. Como eu tinha esquecido de mostrar aquela hora, eu vou mostrar a interface do aluno. Então, é um pouco diferente. Aqui em cima tem menos funcionalidades, ele só pode se matricular numa aula ou acompanhar aquilo que ele já fez antes. Então, aqui tem algumas que são testes e tem uma aqui que é de verdade. Esse trabalho eu enviei na minha especialização, que os docentes da Unesp estão quase todos utilizando agora. Então, eu consigo ver. Os expirados foram os testes e o ativo é o que ainda consigo ver. E aí, o aluno pode checar, vou clicar nesse que é um de verdade, só para vocês verem como fica. Então, o trabalho já foi enviado, eu posso ver os detalhes, esse daqui ainda não foi corrigido, mas eu consigo ver a mensagem que o professor cadastrou lá, o que ele poderia exigir depois do meu trabalho. Então, ele me dá as instruções, ele me fala quais são os critérios de pesquisa, ele me diz que ele não vai aceitar se eu tentar enviar o trabalho depois, ele definiu o horário. Se eu tentasse 1 minuto depois, eu já não conseguiria nem enviar. E o relatório está indisponível, a nota ainda está pendente, porque na hora que a pessoa foi utilizar, ela colocou como eu não posso ver. Depois que a professora tiver corrigido, ela pode ou não liberar para que eu veja o resultado, ou me chamar para conversar e falar assim, olha, o seu trabalho estava bem feito, olha, o seu trabalho estava mal feito, olha, aqui a similaridade. É isso aí mesmo? Você copiou isso de algum lugar? Você esqueceu de fazer a citação ou o que estava acontecendo? E se eu quiser verificar como foi o meu trabalho, é só clicar aqui em baixar e eu consigo ver. Eu posso enviar tanto em Word quanto em PDF, eu posso colocar imagem, eu posso colocar o que eu quiser. E o sistema aceita e eu posso ficar tranquila que isso não vai ser perdido depois. Acho que é isso. Olá, professor. É uma honra poder fazer essa pergunta, professor. Professor, é muito... Oi? Professor, muito obrigada por poder responder minha pergunta. É uma honra a sua presença. Professor, é muito difícil um pesquisador, qualquer pesquisador em nível, denunciar o outro de plágio, alguma coisa, algo muito desagradável. Eu nunca conversei com um pesquisador mais de renome que ele tivesse, que ele achasse isso uma coisa agradável e ele quisesse partir. Se isso acontecer, dele perceber, e pela questão ética, da próprio caráter dele, ter que denunciar o colega, tem algum órgão específico que ele poderia estar informando esse órgão sem que o nome dele aparecesse? Ou ele tem que se... Olha, a sua pergunta é muito importante, viu? No caso da USP, a USP tem uma comissão de ética, em geral, e que analisa também a ética na pesquisa. Não a pesquisa em ser humano, mas a pesquisa como atividade científica. Veja bem, deixa eu explicar para você que você não é da área médica, né? Bom, que não é só área médica. O Brasil hoje tem normas sobre a ética na pesquisa em seres humanos. Essa ética está voltada para a proteção do ser humano, não é ética da área científica. Agora, para a área científica, a USP tem uma comissão de ética, para a qual podem ser dirigidas as denúncias, ou alguém que foi prejudicado. Um colega publica, não põe o nome do outro, e essa comissão é atuante. Eu fiz parte da comissão que elaborou o código. Eu era de fora, convidado pela USP para participar do processo. A gente elaborou esse código de ética e, durante 4 anos, eu fiz parte do comitê. Nós recebemos 3 pedidos de averiguação de plágio. Naquele tempo, né? Hoje eu não sei, porque isso tudo é sigiloso. No caso da Unesp,
eu fui nomeado para fazer o Código de Ética da Unesp. Sem desdouro nenhum, pelo contrário, elogiando a USP, o nosso é melhor que o da USP. Por quê? Porque eu participei primeiro da USP e vi os problemas que surgiram. E corrigi já no da Unesp, aproveitando a experiência da USP. E presidia, e hoje, no momento, eu sou presidente dessa comissão de ética. Esse ano eu recebi 2 pedidos de averiguação. Então, essa comissão analisa, julga, quer dizer, chama as pessoas, dá o direito de defesa, procura saber se realmente existe plágio ou não existe plágio. Às vezes é não inclusão do autor que acha que devia ser incluído. Às vezes são problemas que surgem, infelizmente, são problemas que nem sempre são de desonestidade, mas são de mau relacionamento entre colegas. Trabalham no mesmo departamento, durante algum tempo fizeram trabalho junto. De repente, por N razões, há uma briga, uma desavença, e aí fica uma... Isso pode acontecer também, mas tem a comissão para isso. E agora o CNPq vai soltar em dezembro um código de ética na pesquisa. E a FAPESP, pioneiramente, já soltou. Soltou, mas não está disponível ainda. Não, no site não está. A portaria sim, mas o código, o conjunto, a FAPESP já colocou. Aliás, o da FAPESP está muito interessante, porque lá diz que a instituição deve criar um órgão para isto, para os projetos financiados pela FAPESP, né? E o que eu acho, vou aproveitar e fazer um comentário aqui. A FAPESP, na leitura, eu tenho até ele aqui. O Código de Ética da FAPESP tem um item lá sobre tutoria. E lá ele coloca que a tutoria não é só orientar o trabalho científico, é formar o indivíduo. Aquilo que nós estávamos dizendo, eu acho que esse é o papel da CAPES, que está sendo... A CAPES está assumindo um pouco o papel de CNPq, um pouco o papel de FAPESP, ficando sempre através de publicação, que eu acho positivo, mas acho que tem que ampliar a visão da coisa. E a FAPESP, que é um órgão de fomento, está preocupada com formação e não apenas com fomento. Então, existe sim, existe mecanismo. E as universidades, eu acho bom que elas criem, senão vai ser criado um outro órgão que nem sempre é um órgão que representa a comunidade científica. Pelo menos a universidade nomeia a sua própria comissão e acompanha o trabalho da comissão. Tá? Ótimo, obrigada. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Para quem seria? Professor mesmo. É um conhecimento que eu gostaria muito de ter. A quem pertencem os projetos científicos? Ao orientador ou ao orientando? Pertence aos dois, né? O orientador... Pertence aos dois? Pertence aos dois. O orientador e o orientando. O orientador, mas são funções diferentes. E isto evoluiu um pouco no decorrer do tempo. No tempo que eu fui diretor científico da FAPESP, a gente achava que o trabalho é só do bolsista. O orientador é orientador, ganhava um agradecimento, etc. Na medida que a pós-graduação foi se expandindo, foi se consolidando, e até certo ponto, quase que toda a produção científica das universidades sai da pós-graduação, e os professores estão publicando na pós-graduação, passou a se admitir a publicação conjunta. Se aceita que seja o orientador, e inclusive a CAPES recomenda que sejam feitos trabalhos do orientador junto com o seu orientando, no sentido do orientador ajudar o orientando a melhorar. Agora, isso também vai até certo ponto. Eu já orientei trabalho que, na hora de publicar, eu disse, não, meu nome não tem que entrar, no máximo um agradecimento, porque esse trabalho, meu papel de orientador foi apenas de orientar, eu não tive um envolvimento maior intelectual, porque você estava tão preparado que... Agora, tem trabalho que você participa e aí você entra como coautor, inclusive para assumir a responsabilidade junto com o orientando. Tá? Agora, no caso do Comitê de Ética em Pesquisa em Ser Humano, que a norma que a gente tem, quem responde pelo projeto do ponto de vista ético é o orientando, não é o orientador. Só responde o orientador se ainda o indivíduo não tiver formado, mas na hora que ele se formou, ele é o responsável pela parte ética.
o orientador também divide essa responsabilidade. Mas o pedido entra em nome do, suponhamos, uma bolsa de pós-graduação de doutorado, qualquer área, e vai pesquisar ser humano. Esse projeto tem que passar pela comissão de ética da instituição, que tem que ser interdisciplinar, tem que ter um representante dos usuários, e se aprova, e o pedido entra em nome do seu nome, o orientador entra junto para ser corresponsável. Entendeu? Então, e é catalogado e registrado em seu nome, no caso da ética em pesquisa, porque é uma responsabilidade do próprio pesquisador ter que assumi-la. Tá? Em um caso específico, por exemplo, em que o orientador escreveu o projeto, orientou até um determinado momento, e o orientando decidiu se desconectar do orientador. E ele levou consigo o projeto escrito pelo orientador. Olha, aí tem que sentar junto, discutir, eventualmente, se existir comissão de ética, se chegar a um impasse, discutir isso na comissão de ética, que pode orientar. Agora, essa relação orientador-orientando é uma coisa muito séria. Nós não podemos encarar isso como uma atividade meramente burocrática. Eu acho que tem que haver uma empatia entre os dois, tem que haver uma sinergia e tem que haver um relacionamento humano muito sério, muito profundo. Inclusive, quando a gente está orientando para o doutorado, a responsabilidade é enorme do orientador. Por quê? Porque a hora que eu formar alguém como doutor, eu estou dizendo que essa pessoa vai orientar, vai formar mais gente. Se eu não formar adequadamente, apenas eu publicar, porque é mais um trabalho, tchau, tchau, vai embora, eu posso perpetuar defeitos da sua formação que eu deveria ter corrigido e que você, sem perceber, vai continuar perpetuando nos seus orientandos. Então, eu, por exemplo, nesse curso que eu coordeno de pós-graduação em bioética, a gente está pedindo, como quem se inscreve nesse curso é diferente de um curso, por exemplo, de cirurgia. O aluno que entra na pós-graduação em cirurgia foi meu aluno, foi meu residente, etc., conhece todo mundo e a gente já sabe. Na bioética, a gente abre para pessoas que têm nível superior, qualquer área, que estejam interessados em ética, em bioética. Então, eu tenho padre, tenho freira, tenho fisioterapeuta, tenho enfermeira, tenho médico, tenho jurista, tenho gente de 23 anos e de 74 anos. Então, a gente pede que ele não escolha o orientador antes de conhecer e ter aula com eles. Então, a gente dá um semestre inteiro sem... E eu, como coordenador do curso, oriento, faço o papel de orientador na orientação geral. Olha, curse essa disciplina pela sua formação, eu li o seu currículo, etc. A gente dá esse tipo de orientação. Porque outra coisa que está acontecendo é achar que o orientador é orientador porque leu a tese no fim. O orientador começa no primeiro dia. Se eu estou formando alguém, vou orientar, eu tenho que assumir esse compromisso no primeiro dia, inclusive para dizer quais são as disciplinas, o que é que está falho, o que é que deve ser corrigido. Então, rapidinho, então não existe nenhuma regulamentação que diz que o projeto de pesquisa pertence apenas ao orientando? Que eu saiba, não tem nada em lei? Que eu saiba, não. Que eu saiba, não existe isso. Existe o entendimento e essa compreensão. E como toda a produção hoje, e como os cursos têm suas linhas de pesquisa, e cada um tem a sua linha, o aluno já entra escolhendo a linha de pesquisa. Eu acho que linha de pesquisa é uma coisa salutar, porque concentra esforço, mas eu acho que tem que ter uma flexibilidade. Se eu trabalho nessa área, e você é uma pessoa inteligente e resolve que quer que eu seja o seu orientador, cuidar da sua formação, e você vem com uma ideia que eu posso ajudar, embora não seja a minha linha, eu tenho a obrigação de te ajudar, inclusive, para abrir nova linha. Senão, nós ficamos carregando um defunto, depois de algum tempo a linha se esgota e estamos achando que estamos carregando uma flor. E a linha se esgotou. E fica aquela repetição. Ter o problema de alguns professores achar que está invadindo a área deles? Quando, por exemplo, o senhor, pelo que eu entendi, o orientador poderia estar atuando numa ampla faixa de temas. Se ele achar que pode. Veja, se ele achar que tem competência e eu posso te ajudar, embora não seja uma linha. Por quê? Porque você estando fora da minha linha, possivelmente eu não vou publicar o trabalho com você. Ou então, se eu publicar,
não vai contar como trabalho da minha linha. Tem um aspecto aí que é importante, mas que tem que haver flexibilidade nesse entendimento. Todas as coisas que acontecem têm que ter uma finalidade. Agora, se nós começamos avaliando sem saber por que estamos avaliando, para que estamos avaliando e o que estamos avaliando, temos que definir isso antes. Tá certo? Como trabalha o sistema, no caso de imagens? Se reconhece também imagens que estão já alocadas em outros sites e tal, porque você mostrou texto, basicamente. E no caso de imagens? A resposta, então, vai ser frustrante. Ele permite que você envie imagens, mas, por enquanto, ele não analisa a imagem, só o texto. Esse programa permite reconhecer plágio quando os dois textos são na mesma língua. Mas se, por exemplo, a pessoa leu do inglês e traduz pelo tradutor e colocou no texto, aí ele funcionaria? Então, quando nós assinamos para poder utilizar, até a interface era em inglês, porque o software é americano. E aí nós pedimos para que mudasse para a nossa língua. Então, a interface já está em português. E agora eles estão estudando a possibilidade de traduzir, inclusive, os textos. Mas ainda está acontecendo isso, não está definitivo. Maíde, e se você não coloca o seu texto nessa ferramenta, existe a possibilidade de fazer essa checagem de outra forma, por exemplo, como a gente faz normalmente no Google? Conforme eu mostrei ali, o professor pode escolher qual é a base de parâmetro que ele vai utilizar. Internet, outros trabalhos acadêmicos ou bases indexadas. Essas bases indexadas, aqui no Brasil, está começando agora. Então, os docentes da Unesp tiveram que passar para a gente quais as fontes que eles gostariam que fossem incluídas prioritariamente. Então, aos poucos, vai abranger mais. Tem bastante coisa ainda que está fora, mas a gente pediu uma hierarquização, né? Eles estão colocando por prioridade. E essas fontes se cruzam em algum momento? Todas elas se cruzam, essas três que você acabou de falar. Ah, tá. O professor pode escolher. O indicado é que ele coloque para pesquisar em tudo, né? A ferramenta, o especial que tem na ferramenta é isso. Então, se ele colocar qualquer filtro inicial, depois ele não tem como recuperar. Então, o ideal é colocar que ele vai pesquisar em tudo que está na base e depois, lá na frente, se ele perceber, 2 palavras, 3 palavras não tem necessidade, o que está entre aspas não tem necessidade, o que está na referência não tem necessidade, ele pode filtrar. Maíde, obrigada. Pessoal, agradeço a todos pela participação. Não, é só assim, complementando com relação à Turnitin, que a universidade também está vendo a viabilidade de aquisição, né, aqui para a USP. E uma das coisas que já foi assim discutido previamente, dos documentos a serem incluídos seriam, por exemplo, todo o conteúdo da BDTD, que é a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP. Então, todo esse conteúdo da BDTD, inicialmente, já estaria como uma base de dados dentro do Turnitin para esse cruzamento de plágio, que é uma base assim, bastante grande, né, e importante na produção científica da universidade. Hein? Só mais assim, para informação, mas provavelmente para o ano que vem a gente já deva ter essa ferramenta aqui também na USP. Gente, então, obrigada pela presença. Contamos com vocês aí nos outros dias do evento. Espero que todos tenham aproveitado bastante o conteúdo. Agradeço aos palestrantes pela vinda. Foi muito bom. Obrigada a todos. Até mais.